Olá, eu vim ensinar vocês a fazer essa mini orquídea. Primeiro, eu utilizei aí uma massa de biscuit cinza e com essa lixa grossa, é uma lixa de ferro, eu fiz a textura da pedra. É só fazer a pedra, um rolinho e uma bolinha e passar na lixa, né? Eu usei a base de acrílico e eu não passei cola nessa base de acrílico. O que vai acontecer? Eu não quero usar essa mini orquídea nessa base. Coloquei aí para ficar mais fácil para mim mexer. Ela vai, quando tiver seca, as pedrinhas, ela vai soltar dessa base e não vai mais. Não vai ter mais essa base, aí eu vou utilizar ela aonde eu quiser. Então, eu estou fazendo a textura na pedra também. Eu faço pequenos furos para representar mesmo uma pedra natural. Lembrando que depois de tudo pronto, eu ainda vou pintar para dar a luz e a sombra. Agora eu vou fazer as orquídeas. As orquídeas eu fiz mais ou menos o que eu tinha ideia de uma orquídea. Eu fiz um rolinho, uma coxinha e cortei em 4 partes, 2 partes maiores e 2 menorzinhas. As menorzinhas são as laterais da orquídea. Aí eu dei um beliscãozinho na ponta da folhinha e passei o boleador por dentro. E eu fiz 2 para cada orquídea. Quer dizer, 2 flores para cada ramo de pé de orquídea que eu vou fazer, que eu vou colocar naquela pedra, né? Vou guardar minha massinha, porque senão ela resseca e eu vou ter que sovar bastante. Eu vou fazer um miolinho amarelinho. Hum, uma massa beijinha clara. Amarelinha clara, na verdade. Aí eu coloquei no centro e só dei uma marcadinha com o boleador. E eu vou deixar ela secar antes de colocar ela na orquídea. A orquídea eu vou utilizar essa massa verde, verde musgo com branco. Eu estou pegando 100 medidas porque é uma peça muito pequenininha, então geralmente os pedaços que eu tô pegando não tem nem 1 grama. Aí também baseado no que eu conheço de orquídea, eu fiz aquela parte mais grossinha da orquídea e agora eu vou fazer as folhinhas. Eu fiz um rolinho e numa das partes do rolinho eu afinei mais e fui fazendo a folhinha na parte de cima, modelando. Aí eu deixei uma parte minha e aonde está a folhinha mais chatinha. E sempre observe tudo em volta de você, desde uma xícara até uma flor, porque para reproduzir é mais fácil, que nem eu não tinha uma orquídea à mão que eu pudesse olhar, podia ter olhado na internet também, mas você pode também puxar na sua memória o que você lembra daquela peça, daquela orquídea, ou que te agradou.
para você reproduzir. Se você tem facilidade para desenhar, faz um esboço e segue como um modelo. Agora eu vou pegar uma estequinha faca e vou marcar a folha, marcar a folhinha da orquídea, para depois concluir. Também eu vou fazer uma marca aí na basezinha. E vou colar as folhinhas. Passei um pouquinho de cola. E com o boleador, eu molhei um pouquinho esse boleador, tá? Molhei na água. Não é adoçante, é água. A gente tem que reutilizar as coisas. É reciclar. As minhas flores, elas já estavam secas. Agora eu vou passar um pouquinho de cola e vou aplicá-las no galho. Aí eu posso colocar uma, colocar duas, ou dependendo, se fizer um pouquinho maior, eu posso colocar até 3, 4. Agora eu vou deixar também essa parte que já está terminada secando. Foi de um dia para o outro que ficou secando as minhas orquídeas. Eu fiz três pecinhas. Agora, eu peguei a orquídea, esse verde é um verde diferente. É um verde musgo. É um tom musgo. Não é o mesmo tom da orquídea. Vou passar cola, porque minha peça já tá seca. E vou prender um musguinho na pedra. Como eu ainda vou trabalhar, eu vou ainda passar esteca nesse musgo, então também não tem necessidade de ficar socando muito na pedra, mesmo porque ela tá seca, mas nem tanto, porque de um dia para o outro, e hoje o dia ainda tá úmido, ela não secou tanto assim. Agora eu vou pegar a minha esteca, a esteca de silicone, vou dar uma pressionada. Fazer umas marquinhas, trabalhando. E eu vou pegar essa esteca agulha. Eu peguei um monte de agulha, pus numa massinha de biscuit, aí coloquei num pincel quebrado que eu tenho, que eu tinha, né? Prendi com fita crepe. E aí a minha esteca de musguinho. Eu tenho uma também, daquelas estequinhas bem antiga de marcar florzinha, que também tem uma de furinho que também pode ser usada. Ou uma ponta de agulha, um palito de dente. Vai dar mais trabalho, mas também pode fazer, vai fazer o mesmo efeito, só que vai demorar um pouquinho mais. Agora eu vou pegar e vou colocar as raízes da minha orquídea. Porque outra coisa que também você repara é que a orquídea ela é uma coisa que agarra em tronco de árvore, agarra em pedra, né? Então eu tô fazendo as raízes que estão prendendo a minha orquídea para simular. É um tom pele, é um pele misturado com um pouquinho de marrom bem clarinho. E é na tinta natural, na massa natural, não é na massa colorida com branco, porque o branco ele tira a transparência da massa de biscuit. Então, nesse caso aí, é na tinta, na massa natural. Nas florzinhas, o que eu fiz? Eu peguei um palito de dente e coloquei, palito de bambu,
e coloquei na orquídea para eu prender ela na pedra. Como ela ainda estava um pouquinho mole, ela não ia ficar bem presa. Então, tô passando cola e tô espetando nas minhas pedras os ramos de orquídea. Bom, adoro trabalhar com miniatura, gente. Não ficou uma gracinha? Eu adorei. Ai, que cutie. Agora eu vou pegar e vou pintar. Sim, vamos pintar. Num pedaço, eu ampliei para ver se fica melhor para enxergar. Num pedaço de isopor, eu coloquei o preto e o branco, um verde, não é o folha, o verde musgo ali do lado e um amarelo cádmio e o amarelo limão. Estão ali lá atrás. Então, eu fiz um cinza, eu coloco a água na tinta acrílica e vou fazendo o tom de cinza um pouco mais escuro, misturando branco na própria pedra. E eu vou intercalando. Pode reparar que vira e mexe eu tiro o pincel, mas é que eu estou pegando água para deixar a tinta mais líquida. E também eu estou mexendo na tinta e colocando água na tinta. Eventualmente, quando eu percebo que o pincel está muito carregado com a tinta escura, eu pego e tiro, lavo o pincel, limpo o pincel e volto a fazer a pintura novamente. Ah, sim, lembrando, gente, a Biscoizando Adoidado, eu estou no Facebook, no Instagram e agora eu estou inaugurando esse canal no YouTube para passar dicas, aulas. Se você gostou, se inscreva no canal e dê um joinha, se quiser, deixe seu comentário e ative o sininho também. Aí eu coloquei a tinta, pode ver que tá mais escura, pode ver que tá bem aguado, é porque eu já peguei água e já dei uma aguada na tinta. Agora eu tô pegando a tinta preta e naqueles furos que eu fiz que estavam mais profundos, eu deixei mais escuro. Lavei o pincel e eu tô tirando o excesso dessa tinta. A pintura, ela é fundamental. Desde uma pecinha simples até uma pecinha detalhada. A pintura, ela dá uma vida na peça de biscuit que é indispensável, na minha opinião, é indispensável. Agora eu tô pegando o verde também, aquela tinta verde musgo que eu peguei, eu misturo com um pouquinho da tinta preta para fazer o verde mais escuro. E também passei um pouquinho de verde na própria pedra para simular um musgo mais ralinho assim. E sempre o mesmo processo. Pego a tinta cinza. Tá vendo aí? Eu já deixei mais escuro, mas eu já vou lavar o pincel, sequei ali, já tô limpando, sempre limpando o pincel, para ficar o furo ficar escuro, não a pedra toda. Porque senão não tem sentido, né? Eu ia passar preto em tudo. Então, sempre lavando o pincel, passo o pincel em cima de novo para espalhar essa tinta preta que a gente colocou na peça, passando o verde e o amarelinho para deixar tons. O escuro sempre no lugar profundo, sempre para dar aquela sensação de mais profundidade. E o clarinho mais para cima, na frente da peça, para dar também a sensação, porque o claro e o escuro é para dar essa sensação de profundidade, para ajudar, né? Aí também posso usar um pouquinho do branco. Quando eu quero o verde mais escuro, eu misturo o verde com o preto. O preto escurece e o branco clareia. Ali eu também vou fazer no fundo das folhinhas, eu estou passando aquele verde com um pouquinho de água e misturando
passando ele bem aguadinho no fundo das orquídeas, porque aquele lugar é o que menos luz ela recebe. Então, também eu tô escurecendo. Eu vou passar também nas raízes, porque eu tô sentindo assim que elas são muito branquinhas, fica muito destacada e ela precisa fazer parte da peça, né? Agora eu vou pegar um pincel e vou dar uma pinceladinha do laranja, do amarelo escuro, do amarelo cádmio. Sempre essa tinta é a tinta acrílica. Eu não gosto da brilhante porque a tinta acrílica brilhante dá uma impressão de peça de plástico. Eu acho que não é legal. Agora eu estou dando só uns brilhinhos brancos na florzinha, bem aleatório, só uns brilhinhos também, não muito porque senão fica exagerado demais. Só uns toquinhos. Nas folhas também. Aí eu passei um pouco demais, passei o dedo. Agora eu vou pegar um pincel chato e vou pegar a tinta branca e eu vou limpar o pincel, deixar a tinta só na ponta das cerdas e vou espalhar, dando brilho na pedra. Se por acaso ficar muito branco, limpa. Da mesma maneira que como fizemos a pedra, vai limpando para não ficar muito destacado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Espero seus comentários, dê o seu joinha, siga o meu canal e eu espero poder trazer mais peças para você. Muito obrigada.